Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site do Antagonista sem paywall. Fato do dia: Bolsonaro virou réu no STF. E agora? Gente, só se fala disso em rede social. Agora, todo brasileiro que fez ali a sua formação acadêmica no Twitter, no Instagram, no Facebook, entende disso, entende de todos os detalhes disso e está comentando de maneira furiosa, ou contra ou a favor, como se entendesse tudo, se interpretar. Estão interpretando fala de ministro, estão interpretando processo que ninguém leu, estão interpretando sinais de fumaça, estão interpretando onde a pessoa senta. Está parecendo assim que o Brasil virou uma grande cartomante de decisões judiciais, não é mesmo? Mas aqui a gente vai falar desse tema daquele nosso jeito, tentando elevar o nível do debate político. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia: Bolsonaro virou réu no STF. E agora? Enfim, ele foi proclamado réu no STF, tem outros réus também que eu vou falar aqui. A gente vai fazer um compiladão desse julgamento. O que aconteceu no julgamento em si? Primeira coisa que eu vou trazer é o Magno Malta. Nós vamos ter que concordar com o Magno Malta. Que olha que julgamento chato, gente. Eu não sei o que é mais chato, esse julgamento ou o tal da minissérie lá do Adolescência, que pela mãe do guarda. E aí fica todo mundo vendo e se fazendo de entendido, né? As duas coisas, fica se fazendo de entendido, falando, não, porque isso, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Mas o fato é que, pelo amor de Deus, é só para quem passou 10 vezes na fila da paciência, né? Tem que concordar com o Magno Malta. Uma ladainha enfadonha, nada novo. Beto deu uma imagem que era mesquinha. Então, nem o apoio do PL resolveu. Eu acho que uma pessoa que não é conhecida do discurso, a folha de aí a pessoa é votada no Bolsonaro. De recebimento da denúncia demonstra o contrário. Nada novo. Só bate nesse cidadão aí. Mente pra caramba. E aqui vamos ao resultado. O momento em que Cristiano Zanin, que preside a primeira turma onde isso foi julgado e também foi advogado pessoal que absolveu o presidente Lula no Supremo, ele lê o veredito. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Bom, esse povo virou réu, o que quer dizer que o julgamento deles começa agora. Ninguém falou que eles são culpados, ok? Eles viram réus. Mas está sendo comemorado, feito Copa do Mundo por alguns setores da sociedade, como se eles tivessem sido condenados à forca, que nem tem a pena de morte no Brasil, nem tem a pena da forca. Mas a galera estava comemorando. E aí eu vou trazer aqui para vocês um momento muito peculiar desse julgamento, que é esse vídeo que foi exibido pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas
em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral, o policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas fogo. filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela
Procuradoria-Geral da República. Muitos advogados de defesa que estavam lá reclamaram desse vídeo porque esse vídeo não está nos autos do processo. E nada que está nos autos pode contar para o julgamento. A defesa tem de ter acesso antes. Não aparece, ninguém que tornou-se réu no STF aparece nesse vídeo, ok? Agora, uma coisa interessante do vídeo é que ele cita uma pessoa que colocou bomba em um caminhão de combustível de aviação. Isso realmente aconteceu, não foi no 8 de janeiro, foi naquelas revoltas que tinha, vez ou outra, antes. No meu entendimento, depois eu vou falar disso, mas assim, no meu entendimento, esse foi o ato mais grave que teve das pessoas contrárias à eleição do Lula após a eleição. Se colocou mesmo bomba num caminhão de combustível de aviação. E aí, taca aqui a reportagem do Antagonista, só para a gente ter um parâmetro. No 8 de janeiro, quando estavam fazendo a CPI, foram chamar este cara da bomba, o Wellington Macedo de Souza. Ele foi condenado por implantar uma bomba em um caminhão em Brasília. Ele ficou foragido, foi preso no Paraguai e ele foi condenado a quanto? 6 anos de prisão e multa de R$ 9.600. Olha aqui, o cara que botou bomba são 6 anos de prisão. Só guarda essa informação e assiste aqui o ministro Luiz Fux falando que vai rever a pena da cabeleireira Débora, que estava lá no meio do furdunço, escreveu perdeu mané na estátua do Supremo com um batom e foi condenado a 14, quando o da bomba foi condenado a 6. O da bomba, eu não estou nem comparando com outros criminosos. É a mesma galera. O que botou bomba num caminhão de combustível, 6. A do batom, 14. Com a palavra, o ministro Luiz Fux. Justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem.
Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Pois é, tá aí o ministro Luiz Fux. A gente está falando da estátua do Supremo, vocês sabem que eu já trabalhei lá. Essa estátua que tem lá é a deusa da justiça, Têmis. E uma vez uma criança que estava visitando lá me perguntou, eu não tinha reparado, passei a reparar. Perguntei para todo mundo, ninguém tinha reparado, mas fica aqui o questionamento. Bota a estátua na tela. Por que a Têmis do STF tem a espada, mas não tem a balança? Liberdade artística? Não sei, mas é fato. Ela tem a espada e não tem a balança. Agora vamos voltar a falar da moça que recebeu a pena de 14 anos porque pichou a estátua com batom, sendo que um outro cara que estava lá na mesma coisa de acampar em quartel, de fazer baderna, botou bomba num caminhão de combustível de aviação, pegou 6, a do batom 14. O ministro Luiz Fux falou que vai rever a pena. O advogado de Jair Bolsonaro, que é um criminalista conhecidíssimo, um homem muito ponderado, muito respeitado, o doutor Celso Velarde, fez o seguinte comentário a respeito disso. Nós não vamos responder perguntas, o resultado está posto, vamos nos defender durante a ação penal. Agora, eu acho preocupante, porque a defesa vem dizendo há muito tempo duas coisas. Quando se fala da materialidade, inclusive retratada por um filme, nós estamos falando de 8 de janeiro, que é algo que o presidente não está envolvido, não esteve envolvido, só na denúncia é que surge esse envolvimento, porque nem no relatório da Polícia Federal surgiu. E ontem na minha sustentação eu disse, essa é a minha preocupação. Criou-se uma narrativa do 8 de janeiro para envolver o presidente. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa é que eu não quero parecer repetitivo, como eu disse, a decisão do Supremo se cumpre, mas eu avisei que a defesa teria um prejuízo, nós avisamos que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. E hoje, o que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos em qual contexto eles foram colocados, não sabemos de que forma eles foram colocados. Então, vamos provar a inocência? Vamos provar a inocência. Mas nós precisamos ter liberdade de defesa, senão é muito complicado. O alerta que nós estamos fazendo, desde a apresentação da defesa e na sustentação oral de ontem, é o que aconteceu hoje. Trechos de diálogos, esses trechos estão dentro do contexto, fora do contexto, tem alguma coisa a mais ou a menos? Nós não sabemos. Então, nós precisamos ter, esperamos que tenhamos, a partir de agora, uma plenitude de defesa, que é o que determina a Constituição Federal. O ministro Luiz Fux fez um posicionamento absolutamente correto, não só sobre a dosimetria, mas principalmente sobre a questão dos 2 delitos que estão sendo imputados. Porque, vocês já sabem, já acompanharam, pelo voto do ministro Barroso, existe uma conflitância entre esses delitos. Mas esse não é o momento. Agora vamos para a defesa. Muito obrigado. Se falou muito nesse julgamento sobre ditadura e democracia. Vamos aqui à fala do ministro Flávio Dino. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo
do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo este é um processo normal, certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. Essa fala do ministro Flávio Dino traz aí, né, ao contexto o filme Ainda Estou Aqui, que é uma grande vitória do Brasil. O primeiro Oscar que a gente vence, o outro filme que era brasileiro, que venceu o Oscar, era uma produção francesa, por isso não era nosso. Ele era produzido lá na França, apesar de ser brasileiro, Orfeu Negro, e pela primeira vez a gente levou o Oscar. Aí eu vou entrar numa polêmica aqui que os cineastas, eles vão me matar, mas vamos ficar do lado dos jornalistas nessa. Ministro Dino fala aí que a arte também é fonte do direito. E me dá até medo, porque não é, né, ministro? O ministro sabe melhor do que eu, que ele é de uma família de juristas, ele é de uma família que está no poder desde a época do Império. Ele é tetraneto de gente que já era poderosa, já era do ramo do direito. Agora ele fala do Ainda Estou Aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ainda Estou Aqui ele não é um documentário. Ele é uma ficção inspirada no livro. Tem um monte de coisa que está no Ainda Estou Aqui que não aconteceu, e tem um monte de coisa importante que não foi citada ou que foi colocada de um jeito quando era o oposto, porque ele é uma obra de ficção. Eu, jornalista, defendo que, quando é assim o caso, se coloque ficção inspirada na obra tal. Os cineastas dizem que não, que o público é adulto, não é um documentário. Se não é um documentário, está na cara que é uma obra de ficção. E aí eu te pergunto, por que que o micro-ondas tem que vir com aviso para você não secar seus animais de estimação no micro-ondas? É o mesmo público. Será que não precisava contar que o Ainda Estou Aqui é uma obra de ficção? Fica isso para vocês, que não tem nada a ver, mas vou voltar aqui para o julgamento. Quem também falou em ditadura foi a ministra Carmen Lúcia. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. E aí, chegamos a este veredito. Vou botar aqui o ministro Zanin lendo isso de novo para você. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Então aí ele já falou todo mundo que virou réu.
todo mundo virou réu. E foram falar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, se eu for preso, eu vou dar trabalho, Brasil. Eu vou dar trabalho. Na tela. Preso, vou dar trabalho. Não vai acontecer não, deixa contigo, presidente. Então, aqui está grande parte, quase toda a verdade que interessa. Repetindo, 2 de novembro de 22. Quando eu falei com a imprensa, li um papel e começo dizendo que vão sentir saudade de mim, como estão sentindo hoje. Eu vou estar o mês que vem no Rio Grande do Norte com o senador Marinho, como já tive outras vezes, depois das eleições. O tratamento é excepcional. Porque o João 32 eu usei na campanha e durante meu mandato. A verdade dói, mas o povo entendeu que a verdade é necessária. É picanha, cigarro, cervejinha. Não tem nem ovo agora. A inflação está aí. O povo não quer mais confusão. Por isso que eu falo de anistia. Eu duvido que uma mãe aqui não se coloque no lugar da Débora e não queira anistia. Não encontrar nenhuma arma aqui. Eu estou sendo acusado junto com essas pessoas que foram presas. Tentativa armada. Que arma? Vai no Senado aqui. As armas apreendidas foram estilingue, meia dúzia de bolinha de gude, mais nada. Que mais? Uma senhora com a Bíblia. Agora, as coisas aconteceram antes do pessoal que estava no acampamento vir para cá. Porque tem vídeo de pessoas comuns mostrando um cara sozinho quebrando tudo por aí. O próprio Lula tem vídeo dele falando. Temos que saber quem deixou abertas as portas aqui do Palácio. Foi facilitado. Quando aconteceu de janeiro, a imprensa só mostrava uma imagem. Escolhida a dedo, só uma. Aquele cara magrinho, né? Com uma camisa, a minha estampa na barriga, derrubando o relógio. Só mostrava isso. Alguns dias depois, o Lula estava fora do Brasil, acho que era a China, defendendo a mudança do padrão dólar. 3 dias depois, a TV CNN mostrou as imagens do G. Dias lá dentro, junto com perigosos, terroristas e golpistas, ele andando à vontade lá dentro. Dorme aqui embaixo, meu tempo, por volta de 60 militares, a maioria cabe soldado, armado. E a ordem é qualquer negócio, ir pro pau, armado, um fuzil. Alguém viu algum soldado armado nesse dia? Facilitaram a entrada deles. Não resta mais dúvida tocante a isso. Comigo, até o ministro Fux falou hoje, né? Que teve um 7 de setembro que ele ficou preocupado. Daí ele falou, graças à Polícia Militar do DF, nada aconteceu. Naquela época o ministro Fux falou comigo, era presidente. O ministro, fique tranquilo, o nosso pessoal não faz baderna. Quando acaba o movimento não tem papel no chão. Se é na Paulista, não tem um vidro quebrado. Não tem um cesto de lixo incendiado. E numa boa. Sem problema nenhum. E aí? O que é que você acha disso tudo? Qual é a sua opinião? Calma. Que antes de você opinar, e antes de eu opinar aqui, a gente vai para as narrativas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Grande dia. O genocida, golpista, virou réu. É um marco para a democracia brasileira, a primeira vez em que uma tentativa de golpe de Estado vai ser punida de forma democrática, dentro da lei. O genocida vai ter de pagar por todos os seus crimes, sim, porque isso é uma democracia. E agora fica esse povo de chororô, porque era uma vozinha, não sei quem com Bíblia no braço, a outra com batom. Não era, não. Era um atentado contra a democracia brasileira. Queriam tomar o poder, sim. Queriam matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Mas, Xandão, eu autorizo. Agora já está na boca do gol. A gente está contando os dias para ouvir aquele plantão da Globo gostoso do genocida indo parar na cadeia, porque é para isso
que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Isso daqui ia virar uma Venezuela. Essa culpa eu não carrego, porque quem sempre fez campanha para o Bolsonaro e quem sempre falou contra o establishment estava brigando contra essa ditadura desde o início. A culpa do que está acontecendo agora é de quem? De quem criticou o Bolsonaro, de quem não fez campanha pelo Bolsonaro, porque o que está ali não é o julgamento do Bolsonaro, é o julgamento de um país inteiro. A gente pode ou não pode reclamar do PT? A ditadura da toga, que diziam que era papo de maluco, virou uma realidade. Todo mundo sabe que eles vão condenar o Bolsonaro com base em nada. Vão meter atrás das grades. Para quê? Para essa esquerdalha, que é aí o pessoal que adora o Nine, que adora uma roubalheira, ficar no poder para nunca mais sair. Agora sim é que a ditadura vem. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse julgamento é o mais chato de acompanhar que eu já vi na minha vida. Quando tinha o julgamento do Lula, a gente adorava acompanhar. Porque vocês queriam que o Lula fosse preso? Não, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Tinha coisa que aceitava, tinha coisa que não aceitava, tinha coisa que a acusação estava certa, coisa que a defesa estava certa. Aí ia para outra instância falava não sei o quê, porque a prova técnica não sei o que lá. Aí tinha que investigar mais e aparecer com mais isso, mais aquilo outro. Era emocionante. Você concordando ou não, era emocionante. Era toda hora coisa nova e você não sabia qual ia ser a decisão. Aí batia no Supremo, ninguém sabia. O Supremo teve vezes que deu ganho de causa para o Lula e teve vezes que o Lula se ferrou de verde e amarelo na mão do Supremo. Esse julgamento do Bolsonaro, não. Aliás, o julgamento do Bolsonaro é até bom para quem não sabe matemática, né? Porque antes, para fazer a conta com 11, né, mais de um dígito, às vezes fica difícil para algumas pessoas. Para esse pessoal que está pegando empréstimo do FGTS achando bom, por exemplo, conta com 11 eles não fazem, então já fizeram com 5. Já foi para a turma. Enfim, ninguém tem dúvida. Ninguém tinha dúvida de que ele ia virar réu. Tinha alguma dúvida? Alguém tinha dúvida? Alguém tinha dúvida de que ia ser por unanimidade? Ninguém tinha dúvida. Alguém tinha dúvida que iam ficar falando sobre ditadura e democracia o julgamento inteiro e não iam falar sobre o caso específico de cada réu? Ninguém tinha dúvida. Alguém achou que iam dar algum pedido da defesa de algum desses réus? Que algum dos réus ia falar, não, essa prova aqui não valeu, ou o meu tem que equiparar a conduta do outro que não foi processado, se o outro não foi processado, por que o meu que fez a mesma coisa está sendo processado? Alguém ia levar em conta algum fato? Alguém achou que isso ia ser levado em conta? Não. Então, o julgamento já térrimo, porque a gente já sabe no que vai dar. E isso não é bom. E não é que não é bom para o Bolsonaro. Bolsonaro, dane-se, ele é poderoso, foi presidente. Por mim, tudo que é presidente do Brasil, a gente elegia, já prendia, e depois, se prestasse, a gente soltava. Então, eu não tenho pena nenhuma. Mas o que eu fico pensando é o que vai ser do judiciário como instituição para resolver as pequenas disputas da população nos municípios e da cabeça da população com relação a onde eu recorro. Vamos pensar com a cabeça de quem não entende de direito, que é a maioria da população. Nem quem entende de direito está entendendo direito esse julgamento. O que as pessoas estão vendo é o seguinte, gente, mas o Supremo não era uma outra sala grandona, cheia de ministros? Por que agora essa pequenininha, com pouca gente? Está julgando na turma. Dá a impressão que é algum arranjo que está sendo feito ali, porque não é sempre no mesmo lugar que todo mundo é julgado. Por que só o do Bolsonaro é especial? Isso é quem está vendo de fora. Quem é da área do direito não vai entender nunca por que esse caso, em vez de ser julgado no pleno, com todos os ministros, está sendo julgado na turma. Não é possível explicar. O próprio ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, já falou disso, que para ele é uma excrescência que isso aconteça. Isso aí não tem explicação. Além do mais, uma turma que tem o ex-advogado do presidente Lula, que inocentou ele no Supremo recentemente, para ele poder virar presidente, sair da cadeia, e o ministro da Justiça do Lula, no 8 de janeiro,
que tem ainda aquela história das fitas internas do Ministério que nunca apareceram, que foram deletadas. Enfim, isso está acontecendo no Supremo ao mesmo tempo em que todas as penas da Lava Jato estão sendo anuladas. E assim, pode-se ter qualquer crítica à Lava Jato, mas a Lava Jato não foi uma decisão do Sérgio Moro. Nada do que tem ali. Ele decidiu. O que teve efeito como a prisão do Lula foi decidido pelo Moro. A segunda instância, que é o Tribunal do Estado, disse que ok, que o Moro estava certo, o Tribunal Regional Federal disse que estava certo, foi para o Supremo, para o STJ, mas foi acabar no Supremo. E foi indo, e todos disseram que estavam certos. Então, assim, no mesmo momento que você tem o Sérgio Cabral solto, fazendo vídeo de dica cultural, todo mundo da Lava Jato sendo solto, você vê esse julgamento do Bolsonaro, eu te pergunto, tem como explicar isso para a população? A gente não tem dúvida sobre o destino do Bolsonaro. Ele virou réu, a gente já sabia, e ele vai ser condenado. A dúvida que fica é qual vai ser o preço disso, desse julgamento feito desta forma, para a democracia e para as nossas instituições. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Ainda vai ter muito mais desse julgamento aqui. Nós já sabemos como termina, mas a gente vai comentando a cada pedaço. Curta, comente, compartilhe o Narrativas Antagonista. Muito obrigada pela sua presença. Eu estou de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo e até lá.